Você quer dar uma nova cara para sua casa, mas está meio sem grana? Ah, então acompanhe a entrevista de hoje com a Samara Cristine, de Itu, no interior de São Paulo, porque ela e o marido conseguiram, com ideias muito criativas, dar uma repaginada na sala de jantar, na cozinha e no quarto da filhinha deles. Você não perde por esperar, porque as dicas são incríveis. A entrevista começa já já. E hoje nós temos o prazer de conversar com a Samara Cristine, de Itu, no interior de São Paulo, que vai contar para a gente um pouquinho da criatividade que eles usaram e principalmente de pintura para dar uma cara diferente no imóvel que eles vivem. Samara, antes de mais nada, muito obrigado por destinar um tempo aí para trocar ideias com a gente e contar um pouquinho dessa obra de Imagina. vocês. Primeira coisa que eu queria te colocar já é como é que surgiu a ideia e o desejo de mexer com a cara dessa cozinha, falando primeiro da cozinha aí da cara da casa de vocês. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E, bom, como que começou com a cozinha? Eu sempre tive muita vontade de pintar a casa, pelo menos uma parede. E nós moramos numa casa alugada, então mexer muito é um problema depois. Então, é tínhamos pensado em pintar uma parede só, ou pintar todas as paredes com outro tipo de branco, ou com uma cor mais neutra, e nada foi assim o tchan pra gente. Até que um dia a gente estava olhando no Pinterest e começamos a ver um pouquinho de pinturas setorizadas, que é o caso da nossa sala de jantar. E nós gostamos muito do formato porque ela conseguia limitar a nossa sala de jantar e dar um destaque para a mesma. Então foi o que a gente falou, não, é isso aqui que vamos fazer. E aí já corremos para procurar a tinta e para pintar tudo. A gente consegue perceber pelas imagens que foi uma sacada muito legal, porque a maneira como vocês pintaram passa a impressão como se fosse um móvel, né, Samara? Sim, é bem legal porque eu acho que ela limitou bem a nossa sala de jantar. A sala de jantar ela ficava um pouco solta assim na casa, tipo, tinha a sala, tinha a cozinha e tinha uma mesa só. E com a pintura a gente consegue pelo menos pensar, poxa, aqui é a sala de jantar. E então a gente conseguiu dividir esse ambiente de uma solução simples e rápida, que foi bem bacana. E simples, simples mesmo. A gente só precisou da tinta e fita. É isso que eu ia perguntar para vocês. Como é que vocês fizeram a marcação? Vocês fizeram com fita crepe, é isso? Mediram as laterais e fizeram uma linha com a fita? Sim, foi uma das partes mais complicadas, eu acho que de todo o processo. A gente tirou um espaço, né, da parede para começar a pintura. E aí foi tudo marcado na tinta, na fita mesmo. Eu acho que a parte mais difícil foi o teto, porque nós temos uma parede que é um pouco desregular, então é difícil da gente puxar medidas dela. E foi um pouco no olho, assim, mas no final deu tudo certo. E essa tinta que vocês usaram, primeiro, que tipo de tinta é? É tinta látex normal? É tinta látex. A tinta látex, o nome dela é Nimbus, da Souvenir, e ela tem um toque acetinado. Então, assim, Ah, ela dá um brilhinho fosco, bem interessante, porque as outras paredes são foscas e ela é no acetinado. Então, ela dá um destaque bem de leve assim, um toquinho mais aveludado, que dá uma impressão mais aconchegante. nossa, e a cor é lindíssima. Qual que é o nome? É Nimbus, da Souvenir. Nimbus. Muito legal, muito legal. E essa mesa e as cadeiras você já tinha. Já tínhamos.
Essa mesa, assim, ela tem uma história meio engraçada. Era Natal, a gente precisava de um lugar para aconchegar as pessoas, acomodar as pessoas. Então nós fomos na loja e falou, é essa? Então nós já tínhamos, então eu pretendo futuramente trocar um pouco as cadeiras, mas por enquanto é o que nos atende. Ah, e ela casou perfeitamente com essa cor que vocês colocaram, e também casou perfeitamente com o acabamento que vocês deram no balcão do armário. Acabou harmonizando super legal, né? Casou um pouquinho, né? É engraçado porque antes, quando a gente comprou ela, a gente não sonhava nem no que poderia acontecer. Então, ela caiu como luva também. E falando no armário, aí vocês resolveram, já que mexeu ali naquela lateral da sala de jantar, vocês resolveram dar uma repaginada nesse armário. Vocês já tinham esse armário faz tempo? Então, ele tem 4 anos já, a gente estava pensando até em trocá-lo. E é engraçado porque, assim, a gente tinha um balcão na cozinha, o paneleiro, ele ficava lá no fundo, e a parte de cima, o aéreo, ficava em outra parede. Então, era um quebra-cabeça. E aí eu falei, não, a gente vai juntar esse armário, a gente vai arrumar essa cozinha. Juntamos. Só que aí ele começou a me incomodar com aquele branco e eu falei, ah, não, vou ter que mexer nesse armário. Então eu fui lá e mexi nele, pintei ele e envelopei algumas partes. Como é que foi essa ideia da pintura? Você deve ter feito uma pesquisa na internet e aí viu alguns exemplos e a partir daí resolveu colocar a mão na massa. Foi, eu tava doida para pintá-lo. Então eu tinha visto umas tintas de artesanato até, e eu pesquisei bastante e vi que não seria o que eu precisava para um armário tão grande, para um móvel tão grande. Então eu acabei conhecendo a tinta da Souvenir também, poderia nos patrocinar, hein? Que Quem dera, viu? que quem dera, né? Aí foi o que caiu, que é uma tinta especial para madeiras e metais. E quando eu fui comprá-la, só tinha duas cores, três na verdade, que eram um azul, a cinza e uma branca. Azul não ia casar tanto porque a parede já estava azul, ia ficar muita coisa. Então eu falei, vai ser a cinza. E aí acabei entrando no Pinterest também, procurei umas referências de armário cinza, e aí foi o que colou já com o envelopamento do tampo de madeira. Aí eu falei, eu quero dar uma impressão de nicho aqui, que vai ficar bacana. Então, eu corri, num dia eu pintei, no outro eu fui comprar, é um papel de parede até, no outro eu fui comprar o papel de parede, e aí já tínhamos um armário totalmente transformado. Nossa, e transformado para muito mais legal, porque pelas imagens dá para ver, não que ele fosse feio, muito pelo contrário, mas é que ele todo branco, ele perde um pouco de destaque, né? Depois que você Sim, pintou e colocou esse papel de parede, né, nesse balcão, nesse nicho que você criou, pô, ficou muito legal. e eu acho que a melhor parte disso tudo é por ter sido de um baixo custo. Às vezes a gente acha que, nossa, para ter uma cozinha maravilhosa, eu preciso investir numa marcenaria extremamente cara, quando você pode transformar o que você tem dentro da sua casa. E foi uma solução muito prática. Foi um dia de trabalho pintando e no outro foi envelopando. Então é uma coisa divertida até para a gente fazer às vezes com a família, porque criam outros tipos de laços. Verdade, com certeza. Agora, me conta como é que foi esse processo de pintura. Você comprou a tinta, que eu imagino seja tinta esmalte, né? Uhum. Aí tem alto brilho, acetinado, fosco. Você optou por qual? Quando eu fui comprar, só tinha o acetinado. Eu queria o fosco. Mas como não tinha, e eu tava meio que na pressa para fazer o negócio, porque eu sou assim, vamos lá e faz. Então a gente enrola e acaba não fazendo. Eu falei, não, vai ser o acetinado mesmo.
E para mim até que deu um toque bem legal. Com certeza o fosco ficaria muito melhor, mas para mim me atendeu bem. E aí eu dei uma limpada bem no armário com a parte verde da esponja. A gente tem que limpar bem, bem mesmo para tirar toda a gordura. E depois eu comprei um rolinho que a pintura fica bem melhor e fui passando o rolinho. Esse rolinho que você usou para pintura é o rolinho de espuma ou o rolinho de lã? É o de espuma. De Um espuma. foi suficiente. Perfeito, perfeito. E aí você deu quantas demãos, Samara? Para chegar no resultado que eu queria, eu dei três. Mas duas já tava legal. Mas tinha umas partes assim que você via que ficou um pouquinho manchadinha. Eu fui lá e dei mais uma por garantia. Legal. Pelo desenho do seu armário, que ele tem o puxador, ele é inteiriço, né? De fora a fora, né? Aí não teve Isso. necessidade de mexer com isso, né? Isso. Eu só pintei o no de cima, porque acabou me dando um pouquinho de agonia ver ele um pouquinho de cor diferente, mas o de baixo eu achei que casou, ficou muito legal, então eu acabei nem mexendo. Então, são os puxadores originais dele. Muito legal. E de onde veio essa ideia de colocar o papel de parede nesse vão que você tem do armário, criando como se fosse um nicho e mais do que isso, ainda colocando fita de LED, né? Então, eu trabalho com arquitetura. Eu era estagiária de um escritório. E aí, eles colocam muito disso de um nicho separado de uma cor diferente, e é muito legal. Eu sempre achei muito bonito. Só que às vezes é meio difícil a gente imaginar fazer uma coisa assim, né? Porque, poxa, como que eu vou fazer um nicho pro meu armário? E eu falei, bom, isso aqui se resolve com papel de parede. Se eu dar uma envelopada, daí dá o mesmo efeito. E aí eu envelopei e ficou muito legal. Aí depois de um tempo, assim, eu pesquisando, eu vi fita LED para vender. E aí eu falei, bom, eu vou comprar para ver se vai ficar legal. E nisso que eu peguei, testei, instalei, ficou ótimo. Então foi assim, uma coisa foi puxando a outra. Ficou mesmo muito lindo. As imagens mostram aí, olha, quem não conhece, imagina que isso é madeira e que a fita de LED é embutida nessa madeira, de tão legal. Ela é bem fácil de aplicar, é uma fita dupla face. Então só fui me guiando ali, tirando a película de proteção, foi no que foi. Muito legal, muito legal. E aí vocês curtiram pra caramba e falaram: ah, vamos mexer também no quarto da Chloe, é isso? É isso aí. Na verdade, o quarto da Chloe foi um dos primeiros lugares assim que era extremamente bonitinho. Era engraçado porque a gente chegava em casa, era uma casa, ia pro quarto dela, era um ambiente totalmente diferente, né? Parecia a mesma casa. E no quarto da Chloe, a gente começou quando ela era na minha gestação, e a gente estava precisando de ideias para um quarto de bebê. E a gente queria sair um pouco do convencional, do quarto só rosa, e nós queríamos um quarto mais temporal, assim, que não precisasse mexer na decoração dela, do quarto, até uma certa idade. Então, buscamos bastante referência, buscamos bastante cores, e foi esse resultado. Acho que agradou muito a gente. É um quarto extremamente divertido, é um quarto bem orgânico, assim, e a gente não tem a necessidade de mexer nele tão cedo. Então, isso que ele cumpriu bastante o que a gente procurava para ele. Nossa, ele é muito alto astral, né? Isso dá para perceber pelas imagens, é muito legal. Vamos começar pelo teto. A ideia da pintura desse azul clarinho no teto é meio que para passar a sensação de céu, é isso? Sim, sim, tanto é que a gente depois ainda colou umas estrelinhas que brilham no escuro. Além de trazer essa sensação de céu, que é tão gostosa, o azul clarinho ele ajuda bastante a criança se acalmarem, né? Então foi uma jogada dupla.
aí na escolha da cor. E aí vocês seguiram um pouco dessa linha que você comentou, de tentar dar um destaque para um determinado espaço do ambiente. Foi aí que entrou esse rosa. Isso. E aí a gente falou assim, bom, vamos fazer essa faixa rosa, porque aí a gente pode ficar tanto o berço ali, que vai ficar interessante, quanto o guarda-roupa. E aí acabou que ficou o guarda-roupa e casou super bem. É engraçado porque parece que a pintura dá uma abraçadinha assim no guarda-roupa. E era uma sensação que queríamos passar também tanto pro berço. E esse amarelo, ele forma como se fosse uma moldura, né, na parede do quarto. Sim, e aí é engraçado porque não tinha as bolinhas antes. E aí meu marido pegou e falou assim pra mim grávida, né? Nossa, eu acho que eu tá muito reto isso aqui. E eu comecei a ficar com paranoia, falar isso que uma grávida. E tava muito reto. Falei, não, a gente vai resolver isso aqui agora. E aí eu comprei as bolinhas, só que eu não queria bolinhas certinhas, eu queria uma coisa mais orgânica. E foi uma solução bem simples também. Comprei bolinha, foi eu, meu marido e meu cunhado colamos ali. Então, assim, deu um toque totalmente diferente e me lembra muito uma pitaia. Não, me conta dessas você falou que comprou. Você comprou é adesivo? É adesivo, a gente já consegue comprar ele no formato, mas se comprar um papel contact, dá para fazer igual, sai o mesmo resultado. Só que aí, como a gente estava com o tempo um pouquinho mais apertado, eu falei, não, vou comprar já pronto. E foi assim, foi uma cartela, veio 120 adesivos por R$ 20. Então, uma coisa super acessível, fácil e prático. Eu imagino que hoje ela curta um pouquinho, mas com o passar dos anos ela vai curtir bastante esse espaço dela, né? Nossa! Ela acorda toda vez, ela já aponta para as bolinhas, ela já olha as cores, olha as estrelas que tem no teto. Então, para ela é muito divertido. Ah, que legal, que legal. E para vocês, Samara, quando vocês olham, você fala assim, poxa vida, com pouca coisa, com mais criatividade do que recurso, a gente conseguiu dar uma cara bem diferente para a nossa cozinha, para o quarto da nossa filha, e principalmente no imóvel alugado, como você comentou. Qual que é o sentimento que vocês têm quando olham para o que vocês fizeram? Então, é um sentimento de muito orgulho, porque a gente sempre, antes da gente começar a mexer na casa, a gente nunca mexeu em nada, porque falava, nossa, isso aqui vai ser muito caro, isso aqui vai ser difícil de consertar depois. E foi um processo até de autodescobrimento para a gente mesmo, porque foram pequenas coisas que foram mudando, assim. Primeiro a gente começou com uma pintura, depois com um tapete, aí depois com um quadro, com um vaso. E quando a gente viu, a gente fez uma reforma na casa. E foi por um valor super acessível. Não foi nada tipo, nossa, isso aqui foi super caro, não dá pra enxergar. Foi coisas simples, baratas, rápidas, soluções mais acessíveis também sem pesar no nosso bolso. Então, eu acho que fica uma lição tanto para a gente quanto para outras pessoas. A gente não precisa ter a nossa casa extremamente cara para tê-la decorada. É só a gente ter criatividade, que a gente consegue chegar no mesmo resultado. E você que está assistindo a gente, se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal e se por acaso você fez alguma obra de construção, reforma ou decoração recentemente, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te entrevistar. Sua dica, nossa obra, volta na semana que vem. Até lá!